turma 121, como vocês estão percebendo aí, tem um som de batida no fundo. A gente está fazendo uma reforma aqui em casa, teve um vazamento no meu banheiro ali, e aí estragou as paredes, além do próprio banheiro, estragou as paredes de 2 quartos, então a gente está tendo que fazer uma reforma ali, já aproveitando para fazer outras coisas também. Tá precisando trocar o piso, já aproveitando para trocar o piso de um dos quartos. Então eu ontem nem gravei porque o barulho era tava muito maior do que, ó, o barulho tava muito maior do que esse, tá? Que agora é só batidinha ali na madeira, tá tranquilo, mas ontem tava bem pior, por isso que eu não gravei, tá? Então assim, pessoal, e agora de manhã também o pessoal já tá batendo ali faz tempo, agora que eu consegui aliviar aí pra gravar pra vocês. Outra coisa que eu tô, né, no quarto onde eu gravo mesmo, estão ali trocando, botando forro e tal, depois vão botar o piso. Eu tive que improvisar aqui num outro quarto, tá, no outro quarto, pra poder gravar aqui pra vocês, tá? Eu vou postar atividades junto, né, outra coisa, eu vou postar atividades junto lá pra vocês, tá? Mas eu gostaria de, né, de mesmo assim gravar, né? Eu não queria só postar atividade lá pra vocês. Eu quero pelo menos gravar uma revisão aí com vocês. Tá bom, pessoal? Então assim, o que vai cair nessa nossa recuperação vai ser o conteúdo de trigonometria e aquele início da geometria espacial, né? Foi o que a gente fez aí durante o bimestre, tá? Então assim, o que vai cair? O que vai cair de trigonometria em primeiro lugar? Então vamos botar aqui a trigonometria. O quadro, ó, o quadro tá de improviso aqui, né, frouxo. Tá? A primeira coisa que vocês vão ter que saber é a medição de arcos, né? Por exemplo, conversão, né, de unidades. A gente tem para medição de ângulos, a gente tem a unidade em graus e em radianos, né? Radiano, lembra como é que é o radiano? O radiano é o enrolar a reta na volta do círculo e ver o ângulo que determina, né? Então, né, a gente tem essas duas aqui. E aí como é que eu converto de graus para radianos, por exemplo? Por exemplo, se eu tenho assim, ó, por exemplo, se eu tenho assim, ó, se eu tenho 225 graus, vamos supor que eu tenha 225 graus, ó, 225 graus. 225 graus, como é que eu converto para radianos? Bom, isso aqui eu tenho que fazer a regra de 3, ó. Eu sei, tá? Eu sei que 180 graus é pi radianos. É a meia volta é pi, né? Uma volta completa dá 2 pi. Né? Eu tenho assim, ó. Né? Se eu pegar a reta e enrolar aqui, ó, aqui círculo unitário, né? Aqui menos 1, aqui menos 1 e aqui 1. Se eu enrolar a reta daqui até aqui, ó, o comprimento vai dar 180 graus aqui e o comprimento aqui é π. Então 180 corresponde a π radianos. Então 225, que é o que eu quero saber, vai dar x, tá bom? Então é só fazer a regra de 3 aqui, ó. Fica 180 x igual a 225π. Tá? Igual a 225π. Aqui eu passo 180 dividindo, ó, fica x igual a 225 dividido por 180π, né? Tá? Então o x, se eu simplificar isso aqui, dá para simplificar por 5, né? Dá para simplificar por 5. Deixa eu ver, 225 dividido por 5, tá? Vamos ver, aqui dá 5, 200 por 5, nossa, dá 20 e tantos, 40 e pouco. Tá, aqui dá, vamos começar por aqui, ó.
Dá 4 vezes 5, 20. Sobram 2, baixo 5. E dá 5, dá 45. Tá, dá 45. Embaixo 180. Dividido por 5 também. Aqui dá 3. Dá 15, sobram 3. Baixo 0. E aqui dá 6. Então dá 36. Isso aqui ainda dá por 3, né? Pi do lado. 45 por 3 dá 15. Pi. Aqui dá por 3 ainda. 36 por 3 dá 12. E isso aqui de novo ainda dá para simplificar por 3 de novo. Tu percebe? Ah, eu não sei de cabeça aqui o número que eu vou simplificar, o 225, 180, mas eu sei que, ó, começo por 5, depois eu vejo, ó, fica isso aqui, ó, esse aqui dá por 3. Aí eu olho, dá isso aqui, ó, esse aqui dá por 3 de novo, e vou simplificando, né? Aqui dá por 3, que dá 5. 12 por 3 dá 4. Então 225 graus, na verdade, são 5 pi quartos, tá? É 5 pi sobre 4, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma revisão, né? Vocês têm todo o conteúdo lá, nas aulas, né, gravadas, tá tudo lá para vocês acessarem, tá? Deixa eu só apagar essas duas aqui. Né, se eu quiser fazer o contrário, eu quero converter agora de radianos para graus. De radianos para graus, cara. Ó. Eu quero converter, por exemplo, 3 pi meios para graus. Como é que eu faço isso, cara? Tá, então tá aqui a resposta, ó, 225, 5 pi quartos. E se eu quiser mudar para graus? Faço a mesma coisa, cara. Faço a mesma regra de 3, ó. Eu sei que 180 é pi, corresponde a pi radianos. E 3 pi meios, né, radiano com radiano, grau com grau, né? Vai dar x graus, pronto, vai ficar πx igual a 180 vezes 3 pi meios. Esse pi vai embora com esse. Fica x igual a 180 vezes 3 dividido por 2, ou 180 dividido por 2 vezes 3. 180 dividido por 2 dá 90. Então dá 90 vezes 3 vezes 3. Ou seja, x dá 270 graus. Tá? Então essa conversão eu tenho que saber fazer. Tá ok? Essa conversão eu tenho que saber fazer. Tá? Segundo lugar. Tá, agora eu vou ter que apagar aqui. Tá? Segundo lugar. Se eu tenho um ângulo assim, ó, por exemplo, cara. Se eu tenho um ângulo assim, ó. 549 graus, cara. O que seria, por exemplo, 549 graus se a volta é 360, né? Ó. Uma volta completa, né, vai de 0 graus, 180 e 360, né? O que seria 549, por exemplo? Seria eu andar 0, 180, 360 e seguir até dar 549. Então, por exemplo, nesse caso, né, quanto que daria? Né, nesse caso, quanto é que daria? Ó, 360 para 549 dá quanto? 9 aqui. Aqui tem que dar 14, dá 8. Não, aqui dá 4, né?
dá 1. Ou seja, ó, não, 189, é passado do 180, né? Ó, é isso aqui, ó. 549, então, por exemplo, eu andar 360 e mais 189, ó. Aí aqui dá 549. Então, na verdade, quando eu for calcular seno, cosseno, essas coisas assim, desse ângulo, por exemplo, na verdade eu vou calcular de qual? Eu vou calcular do 189, porque é onde ele bate aqui, né? Tá, por exemplo, só que agora se eu tiver um ângulo assim, ó. Tá, então aqui tem um exemplo, aqui tem, ó. E se eu tiver um ângulo assim, ó, 2.348 graus. O que eu faço? Eu vou ficar contando 360, 360, 360. Na verdade, eu faço o quê? Eu faço uma divisão. Ó. Eu pego 2.348 e divido por 360. E aqui no quociente vai me dar quantas voltas completas eu dou. E o resto da divisão é o quanto sobra ali e é o que vai nos importar de verdade, é o resto. Então aqui, por exemplo, ó, 360 dá 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, provavelmente 7, porque é esse 60 aqui sobrando vai aumentar, né? É 7 ou 6 vezes, vamos ver. Vamos ver 360 vezes 7. Acho até que vai dar mais. 7 vezes 0 dá 0, 6 vezes 7 dá 42, vai 4, vai 2, não 4, né? Vai 2 aqui, 3 vezes 7, 21, 25, ó, não deu, 2.520, né? Então tem que ser 6, vamos ver 6 aqui. Tá, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, vezes 3, 18, 19, 20, 21. Tá aí, ó, é 6. Então ele vai dar 6 voltas completas, 2.160, tá? Aqui dá 8, né? Aqui baixou 8, aqui dá 2 e aqui dá 14, aqui dá 8, 2 menos 1 dá 1 e aqui dá 0. Então, na verdade, ó, esse ângulo aqui, ó, ele equivale a esse aqui, ó, ao 188, porque ele vai dar 6 voltas completas, né, 2.300 graus, mais 188, que é onde vai parar. E é esse que me interessa. É esse aqui que me interessa. Tá bom? Próximo ponto aí que vocês têm que saber é o seguinte, cara. Próximo ponto que vocês têm que saber é os senos e os cossenos dos arcos notáveis, né? Então vamos fazer aqui. Aqui no fundo é a tabela. Aqui pra nós é a tabela, cara. Nossa famigerada é a nossa famigerada tabela. Tá, esse meu pano aqui já tá todo errado. Tem que ser como ele mesmo. Ó. Então, antes de fazer a tabela, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, seno e cosseno. Vamos botar assim, ó, seno. Minha canetinha tá, acabou. Deixa eu colocar assim, ligeiríssimo. Bota um tópico assim, ó. Molhado. Ó. Bota um tópico assim, ó.
Aí, ó, seno barra cosseno. Como é que eu calculo o seno e o cosseno dos ângulos, cara? Assim, ó. Como é que eu calculo o seno e o cosseno dos ângulos? Assim, ó. Se eu tenho um ângulo θ aqui, ó, né? Se eu tenho um ângulo θ aqui, cara, eu acho que era roxo, né? Agora não lembro as cores, era roxo e laranja. Ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto, ele tem uma coordenada, x, obviamente. Aqui é o círculo unitário, né? Aqui é -1, aqui é 1, aqui é -1. Ele tem uma coordenada x esse ponto. Aqui vale 1, né? Aqui mede 1. E aqui, ó, ele tem uma coordenada y esse ponto. Tá? Na verdade, eu até vou trocar essas cores aqui, ó. Aqui eu vou deixar de roxo, porque esse tamanho aqui, ó, é esse. E aqui eu vou deixar de laranja, ó, porque esse tamanho é esse. Tá? Ó. Essa coordenada x desse ponto, já que aqui é o círculo unitário, essa vai ser o cosseno θ, cara. E essa coordenada y vai ser o seno θ. Tá? Sempre assim. Se eu pegar um ângulo aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, esse ângulo φ aqui, vai ser a mesma coisa. Essa coordenada x aqui, ó, vai ser o cosseno φ. E essa coordenada y, que tá, ó, vou fazer o mesmo esquema aqui. E a coordenada y, que na verdade vai bater aqui, ó. Ó, esse aqui é o seno φ. Então, como é que eu calculo o seno e o cosseno? É pelas coordenadas do ponto mesmo, ó. Tá? A coordenada x é sempre o cosseno, né? Cada ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. Essa coordenada x do ponto, que é a horizontal, é o cosseno de θ. E essa coordenada y é o seno de θ, né? Ou pode ser o seno φ, né? Aqui o cosseno φ dá na mesma, porque aqui vale 1, né? Porque o que é cosseno e seno? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas sobre 1 é a mesma coisa que não dividir, né? Então dá a própria coordenada. Por isso que a gente usa para fazer trigonometria o círculo unitário, porque aí na hora de dividir pela hipotenusa fica tudo, já dá direto as coordenadas x e y. E como os triângulos são, se eu pegar um círculo maior, os triângulos são semelhantes e os resultados são sempre, as divisões são sempre as mesmas, então não tem problema, tá? E aí vem a tabela, né? Aí vem a tabela, tá? Aí vem a tabela, ó. Como é que eu calculo, né, dos arcos notáveis, como é que é ali a situação? É 0 graus, 0, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus, cara. Tá? Aí tem o seno e o cosseno. Deixa eu desenhar mais para baixo aqui. Ó. Aí como é que eu calculo aqui, ó, seno e aqui o cosseno, cara? Essa aqui tu tem que te lembrar do seguinte, ó. A outra coisa. Isso aqui não é divisão, tá? Em radianos, quanto é que dá? 0 graus é 0 radianos. 30 graus, cara, é π sobre 6, tá? 45 é π sobre 4. 60 é π sobre 3. E 90 é π sobre 2, tá?
Essa é a medida em radianos. Deixa eu apagar esse menos 1 aqui também, pra não confundir. Então a gente faz aquela manha, ó. Como é que eu faço a tabela? 0, 1, 2, 3, 4. Deixa eu botar mais pra cá esse 0. 0, 1. Tá? Tudo sobre 2. Tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2. Tá? E tira a raiz em cima. Último passo, tira a raiz em cima. Tira a raiz em cima, cara. Tá? Então, e aí dá o resultado. Raiz de 0 sobre 2 é 0. Então deixa eu apagar esse aqui e vou trocar. Ó, tá aqui. Seno 0 é 0. Raiz de 1 sobre 2 é 1/2. Então eu vou apagar aqui e vou botar 1/2. Raiz de 2 sobre 2 fica, raiz de 3 sobre 2 fica. Raiz de 4 é 2. Sobre 2 dá 1. Então eu vou apagar aqui e vou escrever o quê? Eu vou escrever 1. E o cosseno eu escrevo isso aqui de trás para frente, ó. Boto 1 aqui, raiz de 3 sobre 2 aqui, raiz de 2 sobre 2 aqui, 1/2 aqui e 0 aqui. Pronto. E depois ainda tem a tangente aqui embaixo, né? A tangente, cara. A tangente, lembra que a tangente é seno dividido por cosseno, né? Então é só dividir esses valores, ó. É só dividir os valores. Aqui não existe, né? Tangente de 90 não existe porque seria uma divisão por 0, né? Não dá, tá? Aqui vai dar 0, tá? Só para deixar completa a tabela, depois eu vou mostrar a tangente para vocês. Esse aqui dá isso dividido por isso, dá raiz de 3 sobre 3, tá? Essa aqui dá 1 porque é uma coisa dividida por ela mesma. Essa aqui dá raiz de 3, tá? E aqui não existe, só para deixar completa a tabela. É isso que são esses os notáveis que tu tem que saber, tá? Agora vamos supor, agora vem aquela partezinha mais difícil, né? Agora vem aquela partezinha mais difícil. Vamos supor que eu queira calcular, cara, vou fazer pelo menos uma aqui, né, com vocês. Fazer pelo menos uma aqui. Vamos supor que eu queira calcular, cara. Ó, vamos supor que eu queira calcular o cosseno de 225 graus, cara, tá? Vamos supor que eu queira calcular o cosseno de 225. Cara, esse aqui não tem aqui na tabela, ó. Só que quando ele te dá um valor assim, tu consegue procurar fazendo o desenho do círculo e descobrir que na verdade esse cara tem o cosseno igualzinho a uma dessas coisas aqui. Talvez com sinal trocado, porque tem coordenada, ó, daqui pra cá as coordenadas são negativas, né? E daqui pra baixo também. Então talvez eu tenha que botar algum desses valores aqui negativo, mas vai sempre cair aqui dentro. Tem que cair aqui dentro, porque senão não tem como a gente calcular. Só com a calculadora a gente aproxima, tá? A gente aproxima. Então como é que eu faço 225, cara? Olha aqui, ó. Ó. 225, cara. Ó. Tu vai desenhar o círculo aqui. As coordenadas aqui é 1. Aqui é menos 1, né? Porque aqui é 0, então pra cá é negativo. Aqui é menos 1 também, né? Porque tá pra baixo do 0 no y, é que dá 1. Tá? O 225, cara, eu saio do 0, daqui, quando eu chego aqui eu ando 180. E pra 225, cara, é o seguinte, ó. Eu vou andar, ó. Aqui tá o 225. Só que na verdade aqui, ó, eu andei quanto? Aqui eu andei 180, para 225 eu andei 45 graus, cara. Deixa eu ajeitar esse meu 5 aqui. Eu andei 45 graus, cara. Então é nesse 45 que eu vou me prender, ó.
Tu viu que sempre cai, ó, quando eu faço esse esqueminha, sempre cai em um dos que tá aqui, ó. E é nesse que eu vou me basear. Olha aqui, ó. Ele quer saber o cosseno, né? O cosseno de 225, ó. O que eu falei pra vocês? Ó, cosseno é a coordenada x desse ponto aqui. Então, ó, tá aqui, ó. O cosseno, ó, vou fazer aqui. Ó, o cosseno é o tamanho dessa coordenada x aqui, cara, ó. Esse aqui é o cosseno de 225 graus. Como aqui é 1, cara, ó. O cosseno de 225 vai ser o mesmo de quanto? De 45, cara, olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Cosseno de 45 graus, vamos pegar o 45 aqui, ó. Cosseno de 45, o que que é? Pela definição. Olha aqui, ó. Agora é a parte que tu tem que prestar muita atenção, ó. Eu já achei, eu peguei o 225, na real eu cheguei no 45, né? Então vamos calcular, ó, cosseno de 45 graus. Cosseno de 45, cara, é cateto adjacente ao 45. Quem é o cateto adjacente, ó? Quem é o cateto adjacente? É exatamente o próprio cosseno de 225 que eu quero, cara. Entendeu? Ó, eu uso o triângulo retângulo aqui, ó, com o 45 para chegar aonde? Para chegar no que eu quero. Dividido pela hipotenusa, ó. Cosseno de 45 é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o cosseno de 225 que eu quero. Dividido pela hipotenusa, que é 1. Tá? Só que aí tu não pode te esquecer, lembra que eu sempre falava pra ti, não te esquece que aqui, ó, a coordenada é negativa, ó, tá pra trás do zero. Então tu tem que botar um sinal de menos aqui na frente, ó. Tá? Só não te esquece disso. Cosseno de 45 é menos o cosseno de 225 pela hipotenusa, que é 1. Só que isso aqui, ó, é a mesma coisa que não dividir. Tá? Tá? Quanto é que é o cosseno de 45? É a raiz de 2 sobre 2, cara. Igual a menos o cosseno que eu quero. Ó. Menos o cosseno de 225. Tá? É só tu ver qual ângulo que tu chega, ó, do 225 eu fui parar no 45. Tu sempre vai parar num dos da tabela. E reparo se a coordenada é positiva ou negativa. Aqui é negativa, né? Ó. Então eu boto o sinal de menos. Esse sinal eu passo pra cá, né? Ó. Então cosseno de 225 na verdade é menos raiz de 2 sobre 2. Ó. Pronto. Essa coordenada x aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Ó. É o mesmo raiz de 2 sobre 2 do 45, só que com sinal trocado porque aqui a coordenada é negativa. Tá? Só isso que tu não pode te esquecer. Tá? Ó, vamos calcular aqui, ó. Vamos fazer mais um aqui de exemplo. Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer mais um aí. Tá, eu vou deixar a tabela que eu ia apagar, mas não vou mais. Eu ia apagar pi sextos. Aqui é 0. Tá. Acho que nenhuma informação se perdeu aí, né? Acho que nem, tá, nenhuma informação se perdeu. Vamos supor que eu queira saber, cara, o seno de, sei lá, seno de 150 graus, cara. Seno de 150 graus. Tá? Não, vamos botar assim, ó, seno de... Tá, o seno de 300 graus. 300 graus, cara.
é o seguinte, ó. 300 graus aqui é 0, aqui é 90 graus, aqui é 180, aqui é 270, né? E 300 então, do 270 eu andei quanto pra frente aqui, ó? Eu andei 30 graus, ó. Então é nesse 30 graus aqui da tabela que eu vou me concentrar, ó. É nesse 30 que eu vou me concentrar, ó. Então já descobri que vai ter a ver com 30 graus, tá? E como eu quero seno, o seno é a coordenada y, ó. Ó, o seno é a coordenada y, ó. Ó, esse é o seno de 300 graus. Só que na verdade, qual é o triângulo que eu vou usar? Eu vou usar o de 30, tá? Ou poderia usar o de 60. Como assim o de 60? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Eu posso usar o de 60 também, por que não? Ó. Aqui essa aqui é a coordenada x, aqui tá o 300 graus, ó. Aqui tá o 300 graus. A coordenada x, ó, é o cosseno de 300 graus. E a coordenada y é o seno de 300. E aqui, ó, o ângulo é 60 graus, né? 30 mais 60 dá um 90, tá? Então eu posso escolher mexer com qualquer um desses, cara. Tá? Vamos ficar com esse aqui. Vamos ficar com esse aqui. Olha aqui, cara. Por que eu fiz essa contigo? Porque essa tu tem que atentar para outro detalhe. Olha aqui, meu. Eu quero saber, esse aqui é o cara que eu quero saber. Até vou apagar isso aqui por enquanto, ó. Vou apagar isso aqui, vou apagar esse 60 aqui, tá? Já mostrei pra ti o que dá pra fazer ali, tá? Pra não te confundir. Vamos ficar só com o que a gente tá usando, ó. Tá? Aqui, cara, aqui mede 1, tá? Eu tenho que lidar com esse triângulo agora. Só que agora o cara que eu quero, olha aqui, ó. O cara que eu quero, ó, que é o seno de 300, em relação a esse triângulo que eu tô analisando, ele é o cateto adjacente, cara. Ele é o cateto adjacente. E cateto adjacente é cosseno. Eu vou usar nesse 30, olha aqui, ó. Eu vou ter que fazer cosseno 30. Porque esse seno de 300 é o cateto adjacente, cara. Tá? Se eu usasse o de 60 aqui, ó, aí seria o seno de 60. Dá na mesma, tá? Dá na mesma. Tá, mas se eu não quero, se eu quero... Tá, infelizmente não, as coisas não saem assim tão de graça como a gente gostaria, né? Infelizmente esse negócio não sai tão de graça quanto a gente gostaria, tá? Das duas, uma, ou tu vai ter que usar, para calcular esse seno, tu vai ter que usar o cosseno aqui nesse triângulo, ou tu vai ter que usar o próprio seno, mas de 60 e de outro ângulo, tá? Eu prefiro me fixar no ângulo aqui, ó, é 30 que eu descobri, então é 30 que eu vou fazer aqui. Só que como aqui é cateto adjacente, eu vou ter que fazer cosseno desse 30 graus, ó. Cosseno desse 30 graus. O que que é? Cateto adjacente, que é o que eu quero, seno de 300, sobre hipotenusa, que é 1. Sobre 1. E outra coisa, a coordenada aqui é positiva ou negativa? É negativa, né, cara? Então tem que botar um sinal de menos na frente, tá? Cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2, cara. Igual a menos seno de 300. Entendeu? Tu tem que fazer o seno de 300 aparecer na jogada, cara. No caso aqui, para ele poder aparecer com esse ângulo de 30, ele é cateto adjacente nesse triângulo. Então eu vou ter que usar cosseno desse 30 aqui, ó. Tá? Aí ele aparece.
né? Cosseno, o que é? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí ele aparece. E esse sinal de menos eu passo ele para cá, ó. Pronto. Então, ó, resposta. Seno de 300 é menos, é lá, quase no 1. É só o cara serrar ali. Deu. Não deu ainda. Tá, isso aí tu só passa o vídeo aí quando estiver assistindo e deu. Tá. Pra ti é só passar o vídeo. É só adiantar ali o vídeo. Tá, tu lembra que a gente construiu aquele tabelão, né, com todos os senos e cossenos, né, investindo um tempão naquilo. Então aqui dei mais 2 exemplos para tu te lembrar como é que calcula em função das coordenadas. Agora deixa eu apagar esse lado aqui. Deixa eu me apagar desse lado aqui. Pra gente seguir, tá? Isso aqui é tudo coisa que de alguma maneira, tá? Isso aqui que eu tô passando pra vocês, obviamente, é tudo coisa de que de alguma maneira vai cair na prova de revisão, né? De alguma forma vai cair, tá? Aí tendo isso aqui na mão, cara, ó, tendo essas coisas na mão, deixa eu só ver quanto tempo a gente já tem de aula aí. 36, cara. 36, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, tal. Agora é os gráficos, né, cara? Agora é os gráficos. Deixa eu só mostrar, então, nesse primeiro período, deixa eu só chegar no gráfico do seno e do cosseno, tá? Deixa eu chegar no gráfico do seno e do cosseno, mostrar pra vocês como é que é. Aí a gente termina esse primeiro período e eu gravo o outro depois, eu faço o outro. Aí no outro período eu faço o resto. Né, eu faço toda a questão dos gráficos e do resto da matéria ali, tá? A gente revê a parte dos gráficos e o resto da matéria, tá? Então, olha aqui, ó, gráficos, bota aí outro tópico. A letra tá saindo mais estranha que o normal, né? Que o quadro tá todo gráficos. Tá? Como é que é o gráfico do seno? Tá, F, então eu considero o seno e o cosseno agora como uma função, né? F de x igual a seno x. Tá? F de x igual a seno x, cara. Como é que eu faço esse gráfico? Bom, eu vou botando os valores da tabela, os que eu conheço, e fazendo, né, aqueles do tabelão que a gente fez lá com todos os ângulos no círculo, e vai dar uma onda. Olha que o gráfico do seno é assim, ó. O gráfico do seno é assim, ó. Aqui 1, aqui menos 1, aí, não. Tá, 1, 2, 3, nossa, vai longe isso aqui. Vamos fazer até aqui só. Vamos dizer que o 2π tá aqui, na verdade estaria mais longe, tá? Vamos botar o π aqui. E aí o gráfico aqui, o π meios. Aqui o 3π meios. Tá? Então fica, ó, o gráfico do seno. O gráfico do seno ele é assim, ó. Pra cá segue também, tá? Mas ele é assim, ó. Ele vem assim. Aqui 0 no π, aqui menos 1. E segue pra cá, ele segue pra lá também, os valores negativos. Tá? Tá, ó. Ele dá menos 1 no 3π meios, ó. Seno dá menos 1, a coordenada y. Ó, o laranja vem até aqui embaixo no menos 1 quando é 270, né? Esse aqui, ó, 270, esse aqui é 270, ó, 3π meios, tá? No π é 0, ó, aqui no π, ó, a coordenada y, ó, bate onde? Bate aqui no 0,
tá? No 180 é 0. No π meios é 1. Ó, no 90 graus, ó. 90 graus bate aqui o seno, ó. Bate aqui, ó. É 1. Né? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1. Tá? Então, e ele dá essa onda, é a senoide. Tá? E o cosseno, e o gráfico do cosseno, FG de x, vamos botar assim, igual a cosseno x, tá? Vai ser um gráfico, vai ser na verdade o mesmo gráfico, só que deslocado 90 graus para trás. Se eu deslocar esse gráfico 90 graus para trás, vai ficar assim, ó, vamos botar o 2π aqui. Aqui o π. Aqui o 3π meios. Aqui o π meios. Aqui o 1. Aqui o menos 1. Não. Ó, o gráfico do cosseno, cara, ele é assim, ó. Eu vou botar de laranja que fica mais claro. Ele vai ficar assim, ó. Tá, aqui ele continua, aqui ele continua também. Tá? É a mesma onda, só que deslocada para trás, ó. Olha para cá, ó. Deslocada esse pedaço, ela desce aqui e aqui faz a voltinha, ó. Essa onda aqui, ó. Essa onda aqui é a mesma essa, só que deslocada. Pega essa aqui e desloca para trás, ó, dá certinho esse pedaço. Tá? Então assim, pessoal, temos o gráfico do seno e do cosseno na mão, então assim, ó, todo o resto da parte dos gráficos que a gente vai ver no próximo período são deslocamentos, né, achatamentos e alongamentos desses aqui, ó. Deslocamentos horizontais e verticais, alongamentos e achatamentos desses dois aqui, cara. É isso que tu tem que saber. Tá, pessoal? Vou acabar aqui que o pessoal já tá falando aqui perto. E a gente já tem tempo suficiente de aula. Tá bom, pessoal? Até mais.